Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Seriescast. Esse é o nosso 11º episódio. A gente vem chegando por aqui para trazer mais uma conversa super bacana neste dia especial comigo, coordenadora de jornalismo aqui do Grupo Série de Comunicação da NGuice. Está a nossa diretora financeira, Thalita Trenepol, para contar uma história muito bacana. Hoje nós vamos conversar com o diretor da Salvipa Volkswagen, com lojas em Carazinho e Sarandi, senhor Ayrton Tonello, que vai conversar com a gente, trazer mais informações, porque em 2025 a Salvipa Volkswagen está celebrando 58 anos de história, tradição e paixão por aquilo que faz. E nesse episódio, então, a gente vai conversar e contar essas histórias. Primeiramente, Thalita, olá, prazer tê-la aqui mais uma vez. Olá, Daiane, olá para todo mundo que nos acompanha, né? Hoje já podemos dizer que estamos também no nosso canal no Spotify, no Seriescast, também ao vivo em imagens no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. É um prazer imenso estar em mais um episódio, nosso episódio de marca 11, né? Que estamos trazendo tantas personalidades, tantas histórias bonitas pra gente reviver, pra gente recordar e pra também contar pela primeira vez para muitos que nos acompanham aqui pelo Grupo Séries. E não vai ser diferente hoje, que estaremos contando um pouquinho da história de superação, determinação, resiliência, força, conquistas, às vezes também, né, alguns tombos que faz parte da carreira de qualquer empreendedor. Estaremos contando um pouquinho mais da história do diretor da Salvipa Volkswagen de Carazinho e de Sarandi, o seu Ayrton Tonello. Para nós é um grande prazer aqui no Grupo Séries lhe ter como convidado do nosso podcast. Seja bem-vindo aqui ao Seriescast. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Daiane. E aos amigos das plataformas, né? Depois de tantas tentativas, né? A gente conseguiu achar uma data aí para que a gente pudesse estar aqui compartilhando com vocês aí exatamente aquilo que você apontou aí. Então aí. Seu Ayrton, para a gente começar a contar essa história, quem é o Ayrton Tonello fora do título de diretor? Como o senhor se descreve aí como pessoa? Bom, eu sou o 11º filho. De 11 irmãos, eu sou o neném. E no fim das contas, pela coincidência do destino, estamos no 11º episódio. Olha aí. Era pra ser. As coisas acontecem como tem que ser, né? As coincidências acontecem, né? Então, eu sou o Ayrton, tenho 58 anos da empresa, né? E tenho duas filhas, a Júlia e a Érica, e minha esposa Fabiana, mãe das duas filhas. Casado há 32 anos já. São dois empreendimentos diferentes, a Salvipa e o casamento, porque não deixa de ser uma construção, né, seu Ayrton? Um casamento de 30 e poucos anos já é uma história a contar. É uma longa história aí de você falou de conquistas, de alegrias, muitas vezes de tristeza, mas enfim, faz parte. O casamento é assim, né? Não pode ser só alegria. Quem falar que é só alegria tá omitindo alguma coisa, né? Bom, seu Ayrton, o senhor se lembra qual que era o seu maior sonho quando o senhor iniciou a sua trajetória profissional? Quando o senhor iniciou, qual que era o sonho do Ayrton, empreendedor, jovem, anos atrás? Qual era esse maior sonho que o senhor tinha na sua vida? Bom, eu perdi meu pai cedo, né? Meu pai tinha 58 anos quando faleceu. Tudo 58, você percebeu? Sim. E aí tem o meu irmão que mora em São Paulo, que tem empresa lá. E aí eu, com 14 para 15 anos, resolvi ir embora para São Paulo também, né? Fui embora para São Paulo, fiquei quase que 10 anos lá em São Paulo. Lá. E aí depois disso eu retornei para Sarandi por uma fatalidade do destino, né? Então a vida ela nos proporciona momentos bons e momentos ruins, né? O momento bom foi quando eu fui. E o momento ruim foi quando eu voltei, pelo fato que eu tive que voltar, né? O meu outro irmão que administrava a Salvipa veio a falecer num acidente de carro. Então, eu vim para ficar aí um tempo, porque na verdade eu não queria voltar, eu queria permanecer em São Paulo. E para ficar um tempo e até a gente ver o que ia fazer, se ia vender ou se ia continuar. E naquela época lá, na década de 90, o mercado estava muito ruim, nem comprador nós arrumava para vender a Salvipa.
E aí a gente acabou ficando, e aí acabei conhecendo a Fabiana, e aí eu já comecei a não querer mais ir, criar raízes, e então as coisas foram acontecendo dessa forma aí. Aí acabei ficando na Salvipa e não retornando mais para São Paulo, somente a trabalho, né? E construindo a empresa, reconstruindo a empresa, né, na verdade, porque eu não entendia nada do negócio, né? É um negócio completamente novo para mim, e então isso foi uma dificuldade muito grande. Eu tinha 24 anos, tá? Eu tive que procurar conhecer todo o negócio, e aí eu acho que foi o momento de maior dificuldade, sabe? Porque era tudo muito novo para mim, né? Tudo muito difícil. Você trabalhar com uma concessão de uma multinacional, isso faz com que as coisas se tornem um pouco mais difíceis. Você é dono do teu negócio e ao mesmo tempo não é, entende? E aí esse negócio eu não entendia diferente, sabe? Para mim era diferente. Eu falei, não, aqui eu quero fazer assim, não, mas não pode. Não pode. Mas como que não pode? Né? Então, aí depois a gente foi entendendo o processo todo e tal, aí foi facilitando, mas realmente eu acho que nesse período aí, eu acho que foi o ponto mais difícil aí do início. Então, pra gente entender, na verdade, o sonho do senhor nunca foi gestionar a Salvipa. O sonho do senhor era outro segmento. Era outro segmento. E aí, pelas questões que acontecem na vida, o senhor foi puxado de volta para o Rio Grande do Sul, né, por uma fatalidade, e teve que assumir, entre aspas, no tranco, né, a situação toda econômica de uma empresa que o senhor nem conhecia. Perfeitamente. Você fez o resumo perfeito da situação. E naquela época, qual foi a solução? Você podia trabalhar com o que, seu Ayrton? Eu trabalhava com vendas. Eu trabalhava com vendas lá, é uma distribuidora de carnes lá em São Paulo. Existe até hoje, a empresa tem 50 anos também, né? É uma distribuidora de carnes. Muito renomada em São Paulo, vendo para milhares e milhares de empresas lá, hotéis, hospitais, cozinhas industriais. Então eu fazia visita, procurar novos clientes, fazia o que eu gostava realmente, né? Então, na verdade, o meu sonho era trabalhar com vendas e não diretamente na gestão, né? É diferente, mas igual, na verdade, porque o senhor também não deixa de ser um bom vendedor, o senhor vende a marca da Salvipa, né? Hoje a gente procura trabalhar exatamente isso, vender a marca da Salvipa, que é o nosso, vamos dizer assim, é o nosso slogan hoje, né? Então a gente tem que vender bem a imagem, vender bem a marca. A gente tem um produto que a gente pega pronto já, né, da Volkswagen. Então você tem que fazer o quê? Trabalhar bem o cliente, trabalhar bem a marca, atender bem o cliente no nosso pós-venda. Esse todo o processo aí que, na verdade, a gente teve que aprender na marra, né? Na prática, literalmente, não teve escola. Foi na prática. Foi na prática, foi no martelo, né? O senhor falou justamente que no início ali não foi fácil, né? Era um período difícil quando o senhor conseguiu assumir, agora então a empresa completando 58 anos. Quando o senhor olha para trás e vê tudo que foi construído desde que o senhor assumiu até aqui, qual que é o sentimento de tudo isso que foi construído hoje? Sentimento de realização, né? Porque hoje nós construímos uma sede nova em Sarandi, adquirimos uma sede, reformamos toda a sede nova que fizemos aqui em Carazinho também, reconstruímos a marca em Carazinho, né? Após 15 anos que a marca tinha com a concessão antiga de litígio. Então você pega uma marca bem manchada, por assim dizer, né, por ficar afastado do mercado por 15 anos. Então a gente reconstruiu a marca aqui em Carazinho. Então, eu tenho um sentimento assim de gratidão pelas pessoas que passaram junto conosco lá, pelas pessoas que estão conosco lá até hoje, e assim, de trabalho realizado com sucesso, né? Esse é o nosso pensamento, porque as dificuldades nesses períodos aí foram muitos, né? Recessão, planos econômicos, enfim, troca de governos, né? E sempre dá aquele baque.
E a gente conseguiu, ao longo desse tempo aí, superar todas essas dificuldades aí, com um pezinho firme, né? A gente sempre procurou trabalhar com cada passo de uma vez, mas cada passo firme e certeiro. Né? Então, esse foi o nosso grande legado, vamos dizer. Uma base sólida também, né, seu Ayrton? Uma equipe unida em trabalhar pela mesma causa. Com certeza, né? A gente tem uma equipe com constante treinamento, né? Semana passada nós tivemos 6 funcionários em Porto Alegre, a semana toda em treinamento, né? Tanto de vendas como de pós-vendas, até em função desse novo carro que a gente tem aí agora, até. Então, os custos em treinamento não são baixos, né? Enfim, mas precisa, né? E hoje, com aquilo que você fez no mês anterior, esse mês aqui já não é mais novidade, já está ultrapassado. Então, você tem que estar num processo evolutivo constante. A dinâmica, né, do comércio, do cenário, ela se altera muito rápido nos últimos anos. É diferente de antigamente, que um carro se lançava, ficava anos no mercado, para depois se lançar um novo modelo, com mais tecnologia. Hoje, como o senhor falou, às vezes de um mês para outro já tem outro veículo, outra tecnologia que tem que estar sendo lançada, porque a gente tem que se adaptar ao mercado que a gente trabalha. Perfeitamente. Por exemplo, Volkswagen desenvolve lá uma fechadura para o carro. Tá? Fechadura para o carro projetado para durar 15 anos, mas a vida útil do carro é 10. Entendeu? Então, o que eles vão fazer? Eles vão refazer aquela fechadura lá, para durabilidade dela, segurando, claro, reduzir custo. Justo. Que hoje é aumentar a receita e diminuir a despesa. Para te ter um negócio, um empreendimento de sucesso, é isso, né, senhor Ayrton? Não tenha dúvida. E hoje mais cuidar da despesa do que propriamente a receita. A receita, ela vem, vamos dizer assim, ela vem uma constante, né? Sim. Mas a despesa não, a despesa ela vem galgando, né? Sim. Ela vem que vem, né? Então, o custo tudo tem que se adaptar nisso, né? Principalmente vocês também que lidam com importação, exportação, todo esse comércio, impacta diretamente essa questão de impostos também. Muito. Eu estive agora semana passada em São Paulo, Thalita. Eu assisti um escritório lá a respeito da reforma trabalhista. Tá? Meu objetivo da minha ida para lá foi esse. Então, eles falaram que, assim, a partir do dia 1º de janeiro, o plano da reforma vai estar pronto. Tá? Mas os softwares não vão estar prontos. Então, a nossa dificuldade vai ser qual? De nós emitir uma nota fiscal a partir do dia 1º de janeiro. Olha, se prepare porque vai dar PO e não vai ser pouco. Então, além da gente ter aumento de impostos, numa circunstância, num momento de recessão, nós vamos ter dificuldade outras e talvez os impostos caminhem em paralelo, vamos pagar 2 impostos ao mesmo tempo. Para daí depois lá na frente, daqui 5 anos, tentar a devolução disso, sabe? Então, a classe empresarial hoje, o empreendedor hoje, corre sério o risco de ser extinto, né? Porque quem é que tem coragem de começar um negócio? Quem é que quer esse risco, né? Querem só a parte boa, né? Mas tem o prós e os contras. Com certeza. Em qualquer negócio, mas tem muitas pessoas que não querem assumir os riscos dos contras, né? E hoje em dia, o tempo inteiro, tu tem que estar cuidando, né? Hoje o contra é maior do que os prós. Muito, nossa. Né? A dificuldade maior. Então eu vejo que nós precisaríamos, ao invés de ser, para achar a palavra certa aqui, eu ia dizer assaltado, né? Mas enfim. Tem um incentivo, né? A gente deve ser incentivado como empreendedor. Tem que ser, exatamente, sabe? Para você gerar mais emprego, Sim. Para você gerar mais coisa. Não, hoje é o contrário, sabe? Fica difícil até para a gente entender como que você vai se comportar daqui para frente. Sim. Se você tem um investimento para fazer, aí, sabe, você começa a pesar os prós e os contras, que você acabou de falar, entende? Porque realmente é difícil você entender um Brasil empreendedor com esse tipo de governo, sabe? Fica difícil.
Seu Ayrton, nesses 58 anos, então, de consolidação de marca, principalmente de reestruturar toda a Salvipa, de começar uma história, por vezes, do zero, formatar toda uma equipe, eu queria que o senhor compartilhasse com nós algum momento que vocês vivenciaram como equipe que pudesse realmente demonstrar qual que é o espírito da Salvipa como todo, assim, o que representa mais a Salvipa nessa questão de tantos anos que vocês construíram? Qual foi o momento que representaria? Salvipa é uma família, uma grande família. Eu sempre falo, né? Porque daqui sai toda a nossa estrutura no final do mês para cada um levar para casa o seu alimento, o seu conforto, enfim. Então, o que eu sempre falo nas nossas reuniões: pessoal, vocês têm que tratar a empresa como um filho, né? Porque é daqui que se leva todo final do mês. E o grande momento, assim, a meu ver, eu acho que são as conquistas, né? Eu acho que isso não tem, sabe, o teu ego, sabe, para você cada vez mais acreditar no trabalho, acreditar na equipe. Eu acho que é o sucesso da empresa, são as conquistas, são os objetivos alcançados, são as premiações que vêm ao longo do ano, resultado do trabalho de todo o time, né? Eu nunca digo que eu ganhei, porque nem a gente já ganhou vários troféus, vários, eu ganhei, não. A empresa ganhou. Porque se não fizer um cafezinho bom lá, ninguém chega lá para tomar um café. Nem vou lá, só eu com o café é ruim. É o simples, né? Que faz a diferença. É o básico, né? Básico. Então, sabe, Todo esse contexto, a limpeza do ambiente, sabe, está organizado, está limpo, tudo isso eu acho que é um somatório que faz com que as coisas aconteçam de forma positiva. Então seria esse conjunto de todos que seria o espírito da Salvipa, todos trabalharem para um propósito. exatamente. O propósito, sabe, todo mundo tem que enxergar o mesmo objetivo. Tanto o pessoal de oficina, tanto o pessoal de peça, tanto o pessoal de venda, tem que trabalhar com o mesmo propósito. Faturar mais, segurar a despesa. Qualquer negócio assim. Então, todos eles têm que estar, e com isso em mente, Porque realmente é assim que a empresa se mantém. Tá? Quando o momento do mercado está ótimo, ela se mantém assim. Quando o mercado está ruim, nesse exato momento que precisa conter mais despesa, olhar mais para cada venda, sabe? Cuidar muito as margens, porque hoje as margens também estão muito apertadas, né? Cada vez a concorrência de chineses aumentando também. Então, tudo isso faz com que a gente tenha cada vez mais cuidado, cada vez mais processos de gestão mais eficientes. Quando o senhor falou no início ali, quando o senhor veio para assumir a Salvipa, era um cenário desafiador, as coisas não estavam tão boas também economicamente aqui no país e que foi um momento de mudança na empresa, que teve que se reconstruir a marca, mas qual foi aquele momento em que se teve uma virada de chave, em que a Salvipa realmente se consolidou no mercado e como o senhor descreve esse momento de mudança da empresa? Olha, a pergunta é bem interessante. Quando eu vinha para a Salvipa, não existia computador. Era o fax. Você não sabe o que é fax, né? A gente já a gente já, na nossa época era de ter fax, a gente não usou muito, mas ele existia ainda. A geração da Jéssica que está na técnica já não conhece, seu Ayrton. Então, isso dificultava as coisas, todos os processos manuais. Como é que você ia analisar um relatório? Não tinha planilha, era tudo no caderno, sabe? Foram momentos assim de muita reflexão, sabe? Eu tinha horas que eu tinha vontade de falei, não, isso não é para mim, sabe? Então, através de muita persistência, muita resiliência, sabe? Noites mal dormidas, preocupado com o dia seguinte, né? Isso faz com que a gente vá
E aí assim, eu acho que é o momento da virada, assim, a FenaBrave é a federação de todas as marcas. E a FenaBrave, ela, todo ano, ela realiza um congresso. Então, ela põe lá todos os principais fornecedores do segmento de concessionário. De moto, de trator, de caminhão. Então está tudo embaixo do guarda-chuva da FenaBrave, nesse congresso lá. E eu falei, eu vou nesse congresso. São 4 dias, eu vou nesse congresso. Aí vai até 4 dias, fica fora e tal. Eu falei, não, ficar fora, ficar dentro, que não vai me dar nada, porque eu não enxergo nada aqui, eu não vejo nada, sabe? Tô com vontade de sumir. Vontade de sumir. Porque, sabe, a gente fica preocupado, né? Eu me sentia incapacitado de gerir o negócio, entende? E, inclusive, disse várias vezes para ele, falei, cara, isso aqui não é para mim. E sem contar com o peso também que tinha nas suas costas e dar prosseguimento a algo que teria ficado, entre aspas, inacabado, né? Que era a trajetória toda não, tava legal, tava bem, tava super bem, entende? Sim. Então, e aí dá aquele impacto, né, sabe? E é um processo de gestão, antigamente, que ficava centrado numa pessoa. E esse é um grande problema de empresa familiar, sabe? Quando essa pessoa vier a faltar, aí não existe sucessão. Não existe sucessão, não. Então, hoje assim, ó, a Salvícola está preparada. Se eu vier a faltar, você não está preparada para... Porque o senhor aprendeu com isso há anos atrás. Perfeitamente. Porque se talvez tivesse continuado em uma crescente, em nenhum tipo de desafio, talvez até hoje seria assim. Mas como o senhor teve que aprender na dura sorte a lidar com todas as adversidades, o senhor já pensou, vou preparar para o próximo, não tem que passar pelo que eu passei. Exatamente. Você resumiu a ópera toda aí nisso aí. E, então, aí, concluindo, eu fui para São Paulo e fiquei 4 dias naquele congresso lá. Ele tem, aí a gente conhece os fornecedores. Aí, naquele ano, iniciou a modernização das concessionárias, com sistemas, sabe? Falei, não, é aqui que eu tô me achando agora, né? Agora o fim do túnel foi encontrado. Agora eu acho que eu vou começar a deixar o fax de lado. E aí comprei computador, comprei 2 computadores lá, e aquilo era uma fortuna na época, né, Thalita? Era uma fortuna, né? Aí comprei computador, comprei software e tal, e aí chega os equipamentos lá e daí... Trabalhador. E agora? O que vai recuperar isso? Todo mundo máquina de escrever. Então, e aí onde que a gente começou, né, beleza, então eu comecei, na verdade eu tinha que ter preparado o pessoal a fazer curso para daí depois comprar. Só que como estava em promoção lá, em oferta, tinha que comprar aquele negócio que tem que comprar lá, não interessa, agora está aqui, agora nós vamos aprender. Aí o pessoal vai ver que realmente precisa mudar. Sim. E ali foi a melhor coisa, porque aí o pessoal viu realmente que tinha que deixar de lado aquelas coisas lá e passar a usar aquilo lá. E aí começa um processo de evolução constante e permanente da Salvícola. E até hoje acontecem informações, cursos, como o senhor trouxe, regularmente. Regularmente, não tenha dúvida. Hoje eu olho a Salvícola pelo celular. Antigamente, era impensável, né? Tudo muito mais prático hoje em dia. A tecnologia ela veio para somar, mas até as pessoas se adaptarem a essa tecnologia também é um desafio, né? Constante, na verdade. Porque a tecnologia, ela também não é fácil. Às vezes, tu tá acostumado 20 anos a fazer A, B, C, quando tem um D pra tu colocar junto nesse processo. Às vezes não é bem assim pra fazer, né? Exatamente. E assim, ó, esse congresso ele acontece todo ano e eu não perco um. Porque ele traz muita inovação, visão de macro, né? A gente fica às vezes só com aquela visão micro aqui do que você está vivendo regional. Olha e não aqui. é assim. Eu vejo tudo por aqui. Mostra lá, Bertão, pro pessoal na câmera ali. Vejo tudo por aqui. Eu acompanho. A gestão está na palma da mão hoje. Antigamente era só o fato. Por isso que eu disse para vocês que a empresa ela está preparada hoje para não ter aquele baque.
Agora tá mais tranquilo de ficar 4 dias fora, mas também não tem a possibilidade de sumir, né? Porque vamos próximo. Antigamente se sumia, né? 4 Agora dias. não Hoje tem como. não tem. Meu, Assim, ó, férias. Como que ia tirar férias? Sim. Aí depois eu casei em 95, 97, nem lembro. Ai. Agora vai ficar complicado. aí depois veio a A filha e tal. E aí você precisa tirar uma semana. Que jeito? Então, sabe, foram anos aí de... Nós até conversamos esses tempos atrás, agora não vou lembrar que dia que foi. E foi comentado sobre isso, inclusive o proprietário da WK, de Vitor Greff, e ele comentou que, como uma dica para os novos empreendedores, que nos primeiros anos de negócio, primeiro que tu não vai ter lucro. Tu vai trabalhar para manter a empresa. Segundo, não existe férias, não existe folga, não existe benefício para você que é o empreendedor. E eu acho que isso faz parte de todos, né, seu Ayrton? Esse momento inicial de, na verdade, de ser resiliente, né? Porque te testa. A vontade que dá realmente é virar as costas e sair correndo. Exatamente. Nos primeiros anos aí, ele apresenta o que tiver de dificuldade que você vai pensar, dobra. Você entendeu? Mas isso aqui eu não estava preparado ainda. Tá aí agora. Lida. E vai aparecer mais. E vai aparecer mais. Então, assim, ó, cada dia você matava um leão e no outro dia tinha a leoa com os filhotes ainda, sabe? E surgia Surgia do nada. Mas são fatos e fatores que quem inicia hoje uma empresa esteja preparado para isso. Não sei se vocês viram aí o tempo de vida de uma empresa que é 6 meses. 6 meses. Ou seja, em torno de 70% das empresas, CNPJs novos, duram 6 meses. Tá? Então, que na verdade não estão preparados para os desafios. Exatamente. Porque empreender é um desafio O que diário. acontece? Ele tá lá, ele tá no emprego, tá bem, sabe, tá com um bom salário, 8 da manhã, 6 da tarde, sábado tem folga, no dia primeiro tá o salário na conta. Cara, isso não existe tranquilidade maior que isso aí. Claro que tu tem a tua obrigação durante o mês, né? Mas assim, ó, o teu emocional, a tua, sabe, nem 10% daquilo que você vai ter necessidade quando você passa a empreender. Não tenha dúvida que por isso. E outro problema maior que eu vejo quando começa uma empresa, começa do zero, começa ali, a pessoa começa a misturar as finanças. Finanças pessoais com as finanças da empresa. Ele tem que se limitar ao problema dele. É aquilo ali que você vai tirar durante um período, a empresa vai crescendo e você vai melhorando. Fora isso, não existe uma mágica para o sucesso. Na verdade, esse prolabore nos primeiros meses, na verdade, nem recebe, né, seu Ayrton? Porque, na verdade, tudo fica para investimento da empresa. Exatamente. Então, assim, hoje todo mundo quer empreender, né? Mas pela beleza da palavra, não entende qual que é o real significado de empreender. E é importante deixar isso claro porque a gente tem os dados, como o senhor bem trouxe, 70% das empresas fecham em 6 meses. É isso aí. Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas não estão prontas para lidar com as dificuldades. Só querem as coisas positivas. Mas falando em coisas positivas, eu tenho certeza que nesses anos de empresa, seu Ayrton, o senhor tem muitas histórias que foram já vividas, que o senhor relembra, a gente começar a fazer a pergunta agora. E eu queria que o senhor contasse 2 histórias especiais. A primeira, envolvendo algum cliente, o senhor não precisa citar nomes, né? Obviamente, fica à vontade. E outra envolvendo um colaborador. 2 histórias que impactaram o senhor e que o senhor até hoje lembra com carinho. Olha, foi quando nós entregamos 4 Kombi para um cliente. Porque ele tinha lotação, sabe? Antigamente tinha as lotação. E ele tinha 2 Kombi velhas, e aí ele pegou mais transportes, mais uma prefeitura, entregamos 4 Kombi zero. E fizemos um momento, sabe, especial lá da entrega das 4 unidades lá para ele lá.
E ele já era um senhor lá de 70 e alguma coisa lá, sabe? Era ele e o filho dele. E aí quando a gente fez a entrega e tal, entregamos as 4 unidades, e aí entregamos um brinde lá para ele, lá e tal, ele entrou assim num choro, se emocionou. Então, uma pessoa de 73 anos, hoje 4 Kombi seria o quê? Vamos botar lá 200 mil reais, cada um investimento de 600 e 800 mil reais. Aquilo para ele na época, sabe, 70, eu não lembro direito, mas 72, 73 anos. Entrar assim, ó, literalmente um choro assim, parecia uma criança. Ele falava, é o sonho da minha vida ter uma frota de Kombi e tal. Então isso para mim foi muito marcante, porque às vezes pode demorar, mas a pessoa que persiste, o momento chega, né? Para ele, chegou através de 4 Kombi, né? Que depois acabou comprando mais e tal, comprou ônibus, e hoje ele tem uma empresa, uma bela empresa lá. Mas o início de tudo foi com a Kombi, né? Contadinho, provavelmente, né? Cada centavo para fazer o pagamento, porque... Não tenho dúvida. Então isso para mim foi um momento marcante, né? Não pelo fato de entregar 4 Kombi, mas pela reação de uma pessoa já de uma idade, né, mais avançada e tal. Eu um menino, rapaz, entregando 4 unidades. Quem tinha que se emocionar era eu, né? Sim, pelo valor vendido, né? Mas talvez aquilo era a realização, a concretização do sonho dele. Do sonho desse cliente aí. E hoje, inclusive, ele nem está mais entre a gente, já faleceu, né? Mas foi um fato marcante para mim nesse trajeto todo aí. E como colaborador, assim, uma história que o senhor tenha se emocionado, uma história que o senhor tenha feito a diferença, né, como gestor, alguma história que o senhor queira compartilhar? Colaborador que iniciou com nós lá na época, lá com 12 anos de idade, como aprendiz, né, e está conosco até hoje, só que nesse período aí se perdeu no meio do caminho, a gente tratou dele, internamos ele, cuidamos dele. Hoje está maravilhosamente bem, constituiu família e continua trabalhando lá conosco. Com 12 anos iniciou a sua trajetória? Ele está com 47, 48 anos. A vida toda. Ele iniciou lá, ainda com o meu irmão, entendeu? E aí, eu acho que isso é sabe? Não é para qualquer um. Né? Então é aquilo que eu falei, né? A gente só vive uma família, então a gente procura cuidar, se ajudar. Então, tentei fazer pelo melhor e deu certo. Tá? E hoje, quando o senhor vê a equipe que está trabalhando hoje, essa família que é essa Uvipa, o que mais te emociona? Ver que as coisas estão andando no caminho certo? Estão andando no caminho certo. A gente tem uma equipe bem, como é que eu vou dizer, proativa, né? Temos funcionário lá com 73 anos, tá? Que é o nosso funcionário mais antigo lá, e continua na ativa, e os treinamentos é o primeiro que realiza, o primeiro que conclui. Tá? Se mantém motivado, porque falou, se eu não fizer, se eu não acompanhar, quem fica para trás sou eu. E ele mesmo se mantém motivado constantemente, entendeu? Então, sabe, isso nos dá, assim, ó, não diria que a gente tem muito por fazer ainda, né? Mas assim, ó, que a gente está no caminho certo. Exatamente, dá ânimo para continuar esse trabalho, mostrar para os mais jovens, né? E eu cito às vezes lá, ele como exemplo. Chega dia 28, porque nós temos a trilha dos treinamentos online, né? Na academia Volkswagen. Aí chega dia 25, dia 26, a menina dá uma olhada lá, olha, tem o fulano, Beltrano, e tem 3 aqui que falam, pô, por que não concluiu ainda? Eu falei, amiguinho, o tiozinho, né? Já concluiu, mas você não concluiu ainda. Sim. Faltou tempo. E às vezes esses exemplos eles motivam, né? Exatamente. Trazem um complemento para a geração nova com a geração mais madura, a experiência. O comprometimento, sabe? E hoje, essa geração que vem, eu vejo a maior dificuldade não é a capacidade, a falta de capacidade, mas a falta de comprometimento.
sabe? Eu acho que esse é o maior desafio para essa geração que está vindo aí, sabe? Porque eles são extremamente capacitados para qualquer função, mas eles estão extremamente relaxados em função ao compromisso. Eu tenho essa visão. E aí não adianta, né? Eu tava, inclusive, conversando, né? Também eu gosto bastante de ler, e tem uma frase que diz que não adianta, né? A maior inteligência, a maior capacidade do mundo, se também não tiver força de vontade para persistir, né? Porque nenhuma inteligência, nenhum talento vai se manter se você não tiver atitude, se você não tiver movimentos, para que esse talento seja, então, evidenciado. Só ter o talento, a capacidade, a inteligência por si só, não faz verão, né? Andorinha sozinha não faz verão. Thalita, quantos artistas, Cantores de sucesso, né? Eles tinham talento, mas eles não sabiam gerenciar a própria vida. Inclusive jogadores de futebol. Inclusive, esse é o maior exemplo, né? Não é exemplo, né? Eu nem gosto de citar jogador de futebol, porque hoje o jogador de futebol não é exemplo, para mim não é exemplo. Não é mais. Eu gosto de futebol, hein? Só que, infelizmente, não é um exemplo assim, olha o fulano de tal, olha, né? Sim. Porque eu acho que... Se perdeu muito nessa aí, então. Muito. Bom, o senhor como um bom vendedor, né? O senhor sempre quis ser vendedor, né? O sonho do senhor era esse. Hoje é vendedor também, mas de uma forma diferente. O senhor lembra qual foi o primeiro carro que o senhor vendeu na história da Salvipa? Primeiro carro. E como que foi a função? O senhor conta, porque às vezes o primeiro negócio fechado é uma coisa diferente. É que nem comprar a tua primeira casa, o teu primeiro carro. As primeiras conquistas, ela tem um sabor Aquele diferente. Primeiro salário. O primeiro carro foi um Gol. Primeiro amor. O primeiro carro foi um Gol quadradinho, daqueles quadradinhos. Mas eu estou tentando lembrar o cliente, mas o carro eu tenho certeza que foi um Gol quadradinho. O senhor lembra a cor? A cor, um Bordeaux. Que era bem típico e característico do Gol, né? Da época. Eu lembro do Gol, mas não estou lembrado aí, estou tentando lembrar o cliente. Mas foi um Gol, com certeza. E realmente foi né, nós tínhamos na época lá 3 vendedores e o cliente quis comprar comigo. Na verdade, desde a época lá, Thalita, eu nunca participei ativamente nas vendas, porque eu fui procurar entender o negócio para daí depois eu querer vender aquilo. Eu tenho que entender para depois eu querer vender, né? Eu tenho que conhecer para depois entender. Então, eu faço assim até hoje, entende? Porque eu acho que você, um negócio quando ele um negócio de funcionário, ele é complexo. E então você precisa, sabe, eu vou vender o carro para a Thalita, mas daí eu não dou continuidade porque eu me envolver no negócio. E a venda, se você não tiver efetivamente dando continuidade, dando aquela atenção para o cliente, você acaba perdendo, né? Mas... E hoje ainda muito mais, né? Porque hoje a oferta, meu Deus, a quantidade de oferta que tem, o vendedor, para ele captar um cliente, ele realmente tem que ter um diferencial. Qual que para o senhor seria um diferencial de um bom vendedor? Eu não diria que não seja capacidade, eu diria que seria persistência. Tá? O vendedor ele tem que ser persistente, ele vende, ele leva 10 não e um sim. Entendeu? Se ele levar 10 não e desistir, o 11º a venda vai acontecer e ele perdeu a venda. Então eu diria que hoje é mais resiliência dele mesmo, mais persistência do que propriamente capacidade. Entendeu? Não pode ser aquele vendedor chato, ele tem que ter presença de espírito para quando ele saber que o cliente não vai comprar, para não ficar insistindo, sabe? Ele tem que ter essa percepção. Porque na verdade, quando o cliente realmente vai comprar, ele não vai ligar para ele, ele é muito chato, não vou abrir negociação com ele. Então ele tem que ter essa percepção, tem que ter essa expertise, que hoje, vou dizer uma coisa para você, viu? Às vezes falta um pouquinho. Obedecer o maior desafio hoje no vendedor, né? Ter esse feeling de saber quando parar, quando insistir, quando ofertar, quando lembrar do cliente que você existe, porque isso, na verdade, é o que vai dar
experiência é a prática. Sabe aonde que eu falo para o nosso time, Thalita, aonde que é a maior escola, o maior aprendizado que ele pode ter na Expo Direto. Você entende que passa milhares de pessoas por dia no teu stand e você tem que ser rápido, você tem que ter aquele feeling para você, bom, esse vai comprar, esse não vai comprar. Vou investir meu tempo nesse. Vou investir meu tempo nesse. Você entende? Então, essa semana aí, é uma faculdade de 5 anos para um vendedor. Eu acho que para qualquer pessoa se Principalmente em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Não estou falando só de carro, estou falando do vendedor de um modo geral. Porque, poxa, você tem um fluxo de clientes que você normalmente não tem no seu dia a dia. Entende? Nem pelo WhatsApp, nem na plataforma, lá nenhum. Mas está ali na tua frente, no teu stand, está passando ali. Então isso daí eu acho que é a maior faculdade, essa daí, não tenha dúvida nenhuma. Porque também existem muitos benefícios durante a Expo Direto. Então o cliente também tem que saber qual benefício, o vendedor tem que saber qual benefício ofertar, qual que melhor se adequa, porque às vezes um carro é mais adequado para a Daiane e tem um que não é tão adequado para mim, o mesmo carro. E isso tem também que ter uma percepção do vendedor, porque às vezes, né, o senhor perde um vendedor, um cliente, na verdade, de muitos anos que poderia se perpetuar porque você vendeu um carro que não condiz com o que ele precisava. Exatamente, porque você tem que saber. O cliente é um cliente de picape. Aí você vai oferecer um terra. Não, você tem que oferecer uma picape. Então, todo esse filho, toda essa expertise aí que o vendedor tem que ter, sabe? Vender o produto certo para o cliente. E isso faz com que você fidelize o cliente, sabe? Você oferecer a melhor condição que você tem para aquele momento, oferecer o produto certo e você fidelizar o cliente. Olha, você fidelizando, você tendo uma carteira de cliente fidelizada, você já é um vendedor de sucesso. Fazer com que aquele cliente sempre volte a te procurar sempre que ele tenha alguma necessidade. Imagino que seja a maior conquista também de um vendedor, muito mais do que a venda em si. E Daiane, o cliente fidelizado, ele te indica negócio. Essa é a grande vantagem do vendedor ter uma carteira de cliente fidelizado. Esse cliente que é fidelizado, liga lá para a Thalita lá da rádio, ela vai achar o melhor horário para você anunciar o teu produto. A tua gama de clientes vai estar ouvindo essa hora aí. Então, esse é o maior desafio também dos novos vendedores, em qualquer segmento, sabe? Porque ele tem que conhecer, ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, ele não pode, eu conheço o carro, aqui a roda é tal, papapá e tal, mas e o restante? Ele tem que conhecer o perfil do cliente. Esse é um grande desafio também. O senhor falou um pouquinho, contou antes a história do seu primeiro carro na parte de vendas, mas teve algum carro que marcou a sua trajetória pessoal, que fez a história do Ayrton ser diferente por conta desse carro? Santana. Santana 2.0. Eu andava só de gol, aí eu falei, vou pegar um Santana para mim. Logo depois que saiu o Santana e tal, que na época era o top do carro, né? Sonho realizado, a empresa crescendo, vindo uma legal e tal. Então, eu acho que o Santana para mim foi um carro assim, que marcou para mim. E ele durou muito tempo? 2 anos. 2 anos? 2 anos, depois eu vendi. E daí peguei. O Santana? Santana. Então realmente fez história porque marcou, realmente foi comprar de novo melhorado, atualizado. Com certeza. Bom, seu Ayrton, na questão da transformação do setor automobilístico, da questão das inovações, das tecnologias, né? Como é que o senhor vê essas mudanças que aconteceram nesses 58 anos? Como que o senhor percebeu a grande virada da Volkswagen, principalmente com a questão da tecnologia? Olha, eu diria assim que a grande virada da Volkswagen, porque a Volkswagen, quando tinha as 4 principais montadoras, a Volkswagen ela tinha mais da metade do mercado brasileiro, tinha mais de 50% de share. Então ela nadava de braçada, né? E aí vieram vindo outras marcas e tal, e foi dividindo isso daí. E vai tirando de quem? De quem tem mais sempre, né?
E a Volkswagen ela apanhou muito aí, com muita dificuldade, diretorias que erraram muitas vezes o planejamento, né? Carros mal lançados, né? Nós tivemos aí aquela fusão com a Autolatina, que não deu certo, né? A fusão com a Ford, que era a Autolatina, que não deu certo. Isso derrubou a Volkswagen na época, né? Isso foi para nós, foi um desastre, né? Isso em que anos, Ayrton? Foi em 97 por aí. 97, 98, durou 3 ou 4 anos essa fusão aí. Então, nós demos para a Ford o que nós tínhamos de melhor, que era o Santana e a Quanto, e pegamos o Verona e um outro carrinho e aí foi lançado um Logos e não lembro qual outro carro, que não deu certo. Sim. Então foram planejamentos assim que foram mal elaborados. E tudo veio em cima para as concessionárias aplicarem. Tudo. E na época, seu Ayrton, vocês como concessionária, vocês tinham voz para falar? Não. Só acatar a decisão? Só acatar a decisão. Então, Essa é uma dificuldade grande também de você trabalhar e de gestionar uma concessionária. Não tem dúvida, porque aí você tem que pegar um produto pronto, o preço estabelecido e achar um cliente para vender. Sabe? Você não tinha. Você que lute. Você que lute, exatamente. O produto está aqui. E aí foi evoluindo, a Volkswagen foi se modernizando, mas o grande marco da Volkswagen foi a partir de 2015, quando mudou toda a diretoria e aí ela começou a fazer um planejamento para 4 a 5 anos com o lançamento de novos carros, que daí lançou o Polo, lançou o Virtus, e aí depois, em 2018, lançou a T-Cross, e aí ela veio numa crescente, sabe? O Polo, então, seria um dos carros que veio nessa virada, nesse lugar. Exatamente. Olha só. E hoje é um dos carros populares, que não é mais tão popular, porque ele é muito tecnológico, que é um dos mais vendidos da Salvipar. Mais vendido. Mas vem da marca. Da marca. E aí, a partir desse momento aí, que eu acho que a grande virada de chave da Volkswagen foi a partir de 2015, que ela começou a fazer os grandes investimentos no Brasil, né? Desenvolver novos carros, projetar novos carros, trouxe de volta um desenhista que foi um menino que entrou como aprendiz lá na Volkswagen e hoje é o principal projetista da marca no mundo. E que começou com um jovem aprendiz. Começou com um jovem aprendiz, que é o Pavone, tá? Hoje ele desenha modelos da Volkswagen para o mundo. Terra foi ele que desenhou, Nivus foi ele que desenhou, Virtus foi ele que desenhou, todos os Polo foi ele que desenhou. E ele tinha saído da Volkswagen? Não, ele tinha ido para a Volkswagen da Alemanha. E aí o Brasil Voltou chamou ele de volta, entendeu? Quando veio essa nova diretoria, chamou o Pavone de volta. Ele entende o mercado nacional, quais são os produtos que nós precisamos lançar. E aí onde que a Volkswagen fez um planejamento na época lá em torno de 12 bilhões para fazer o lançamento de novos produtos da marca, para trazer a marca de volta para o mercado, porque na verdade nós vínhamos apanhando em venda, em share, participação de mercado, assim, nós vínhamos apanhando, sabe? E a partir de 2017 que entrou o Polo, 17 que entrou o Polo, aí a gente voltou, botamos o nariz para fora d'água, sabe? Estava se afogando, agora vamos respirar um pouquinho. Vamos respirar um pouquinho. E hoje não, hoje a marca está muito bem planejada, estrategicamente muito bem planejada, sabe? Então acho que a Volkswagen hoje ela vem beliscando o primeiro lugar no Brasil em share, ela quer terminar o ano em primeiro lugar, esse é um objetivo dessa diretoria e que é sabe, nós temos agora aí até o final do ano mais 2 novos produtos a serem lançados. O Terra. A gente vai ter um spoiler aqui? Ainda não. Mas assim, ó, aquilo que nós estávamos comentando antes, né, o planejamento da Volvo com o lançamento do Terra, né, a partir do carnaval, tá?
4 meses depois para lançar o carro. Então, sabe, são estratégias diferentes, são planejamentos completamente diferentes, faz com que a marca ela tenha um crescimento e volte a ser uma marca querida pelo brasileiro, entende? A Volkswagen sempre foi uma marca, através do Fusca, da Kombi, né? Você foi um presente para o brasileiro. O ano passado a Volkswagen fez um evento em São Paulo, onde que ela completou 70 anos de Brasil, né? Que ela lançou aquela campanha da Elis Regina lá na Kombi, né? E tal. E aí foi lá no Ibirapuera, lá na Oca, lá no Ibirapuera. Aí a filha da Elis Regina entrou na Kombizinha nova e eles reproduziram a voz da Elis Regina por IA, né, na Kombi, aquela corujinha. Mas a filha da Elis Regina não sabia. Tiveram que consolar ela, aquilo foi muito legal. Então, 70 anos de Brasil. E na verdade, se resumiu o que o senhor trouxe, o que mudou na questão da Volkswagen foi o planejamento. Porque antes não se tinha. E eles acabaram, ou se tinha de forma meio levada aos trancos e barrancos, porque assim, quando eles estruturaram de 5 em 5 anos, nós vamos aplicar tanto de investimento, vamos lançar tantos carros, aí você tem um planejamento concreto, tu sabe onde é que tu quer chegar. Thalita, e a Volkswagen tem planejado? Já agora para esse ano aqui, até o primeiro semestre, fechamento do primeiro semestre do ano que vem, mais 16 bilhões de investimentos no Brasil. Entendeu? Então, a própria matriz da Alemanha voltou a acreditar no Brasil. Entende? Porque chegou um momento lá atrás que a gente ouvia, olha, vamos fechar a operação no Brasil. Não, mano, acabei de construir a casa nova aqui agora. Quem que vai me pagar isso, né? Sim. Então não, hoje a marca ela voltou a ter credibilidade, sabe? Ela voltou a ter aquela aceitação que ela tinha antes, tá? Então para nós isso é muito importante também, porque você vai apresentar uma marca que atua forte no mercado, mas que tem campanhas boas, que tem produtos bons, que tem uma estratégia boa, que tem um planejamento melhor ainda, só pode querer subir os degraus, né? Não tenha dúvida, né? Porque quando você não vê uma luzinha acendendo lá, ele fica deveras preocupado. E hoje não, hoje a gente trabalha com, vou dizer assim, com alegria, porque a gente sabe que tem um futuro pela frente. E falando justamente nesse legado da Salvipa, como o senhor vê o legado que a Salvipa deixou até aqui e como o senhor já está projetando também os próximos 10 anos, porque imagino que junto com esse crescimento da Volkswagen, a Salvipa também tem as suas projeções. Com certeza. A Salvipa, como eu falei, 58 anos, a gente não pode parar, né? E a perspectiva de vida hoje é 100 anos. Então, da idade, né? Quer dizer, eu já estou aposentado, mas não estou pensando em parar de trabalhar, não. Mas olha só, só fazer um pequeno comentário que eu acho legal. Na Expo Direto de 2023, que foi, estourou de venda, né? A Salvipa, aqui de Carazinho, ela ficou em 3º lugar no Brasil, em vendas. No Brasil. Então a gente, assim, ó, superamos Porto Alegre, superamos Belo Horizonte, perdemos para São Paulo e Rio de Janeiro. Então uma funcionária pequena, aqui do interior, se você ficar em 3º lugar, isso não é um marco. É um marco. Eu tenho guardado isso lá na prateleira de cima. Então, por aí que a gente vê que o trabalho está sendo bem feito. Aí é aqueles momentos que o senhor pensa assim, eu vou largar tudo, eu não quero mais ver nada, aí o senhor olha para aquele troféuzinho e daí o senhor pensa assim, valeu a pena. Valeu a pena, exatamente. E isso nos remete a sabe, querer ir buscar de novo. Querer mais, porque isso te desafia, isso te move a você querer. Então, é o que eu falo para o nosso time lá. Eu falei, gente, não é difícil. As coisas, a gente está fazendo as coisas certas. Daqui a pouco acontece de novo. Sabe? O momento, o mercado, a economia, daqui a pouco acontece de novo, né? É difícil, não tenha dúvida. Se fosse fácil, nós não ia estar discutindo sobre isso, né? Porque nós íamos estar lá constantemente.
Então, para nós é difícil, né? Porque funcionário, porte pequeno, ficar em terceiro lugar no Brasil é um orgulho para todo o time. Mas deixa eu perguntar para o senhor. Bem, né? E tenho certeza que a resposta vai ser positiva ao que eu falar. Não é mais gostoso quando é difícil? Não tem dúvida. Porque o que é fácil, o que vem fácil, não tem graça, né, seu Ayrton? Agora, saber que é difícil, que vocês são uma concessionária pequena, que batalhou, que lutou e que ficou entre as três, poxa, tem muito mais valor. Isso é a cereja do bolo, né? É a cereja do bolo, porque você subir lá no palco, ser reconhecido por toda a rede. Pô, Salvipa, mas como assim? São Paulo, por exemplo. Exatamente. Então, são desafios que a vida te impõe e que você vai superando, sabe? Através de quê? Através de trabalho, através de dedicação, através do esforço, através do conjunto. Tudo isso é um somatório. Bom, e o senhor com essa trajetória já extensa, muita experiência acumulada, o senhor mesmo comentou que passou por muitos desafios, momentos, né, em que às vezes a vontade de desistir, foi lá, superou, continuou trabalhando. Para o empreendedor que está começando hoje, não digo que seja no ramo de carros, automobilístico, em qualquer ramo, para um empreendedor no todo, seu Ayrton, qual mensagem que o senhor gostaria de compartilhar para eles, já que o senhor já passou por muitas experiências como empreendedor aqui no Brasil? Eu vou resumir numa palavra só: persistir. Só. Porque se ele sonhou em abrir aquela empresa, Thalita, ele vinha planejando já há algum tempo, que isso não acontece da noite pro dia, você abrir o CNPJ. Agora, se ele não persistir, ele vai entrar naquela estatística lá dos, de repente, nem os 6 meses durar, entendeu? Então ele tem que persistir, vai passar dificuldade, vai passar aperto, vai faltar dinheiro no caixa, mas se ele não persistir, ele não vai ter sucesso. Então eu acho que a palavra persistência, ela resume tudo aquilo que o empreendedor hoje precisa, que vai empreender no mercado hoje, em qualquer segmento. Tá? Vai abrir uma fruteira, vai abrir um mercado, vai abrir o que for. Se ele não persistir, ele vai para a estatística dos 6 meses lá. E para os clientes, colaboradores, grandes amigos da Salvipa, que agora estão acompanhando o nosso podcast, o que o senhor queria dizer para eles? Agradecer. Somente gratidão por esse tempo, né? Os nossos colaboradores que passaram por lá, os que estão conosco no nosso dia a dia, trabalhando para fazer o melhor sempre. Então, agradecer eles, agradecer a família deles, que muitas vezes apoiam eles também, porque é difícil trabalhar na Salvipa, é duro, não é fácil, sabe? Às vezes a família dá o apoio, dá aquele suporte, né? Então, às vezes, a gente esquece da família que está por trás dele, né? Porque se ele também não tiver o amparo da família, ele vai buscar um atestado, ele não vai vir trabalhar. Se ele vier, ele não vai, essa porcaria aqui, eu já fiz ontem, não deu. Então, eu acho que o amparo da família é muito importante também para aqueles vezes, momentos que todo mundo tem, né, Thalita? Sabe? Não estou muito legal hoje, sabe? Então, é muito importante o apoio da família. E aos clientes, agradecer pela confiança depositada na nossa empresa, dizer que estamos lá sempre buscando em fazer o melhor, dar as melhores condições e trazer o melhor produto para aquilo que é a sua necessidade, né? Então, gratidão a todos eles, somente isso. E claro, né, não podemos deixar aqui de mencionar que o nosso Séries Móvel, que é o nome que nós intitulamos do nosso polinho, Zero Bala, comprado inclusive na Expo Direto do ano passado, né? A gente acabou também tendo uma outra visão do mundo de negócios, né? A gente possibilitou para muitos colaboradores também fazerem o seu trabalho com dignidade, porque a gente foi muito bem atendido na Salvipa, a gente buscou muito, né, o melhor veículo para que a gente pudesse atuar, e o nosso Séries Móvel hoje, ele voa.
A gente sempre brinca, né? Só falta uma sirene, seu Ayrton, porque ele tá onipresente e ao mesmo tempo também sempre tá voando, porque a notícia ela não espera, né? Então o nosso Séries Móvel hoje é uma grande conquista, foi um dos marcos também pro Grupo Séries e foi graças à grande parceria também Grupo Séries com a Salvipa Volkswagen. Então, para nós é um grande prazer ter o senhor aqui hoje participando, contando um pouquinho da história. A gente sabe que a nossa história se assemelha em muitos pontos com a da Salvipa, porque somos empreendedores, né? Então, eu deixo esse momento para o senhor fazer as suas considerações finais e, mais uma vez, reitero os votos de confiança, de credibilidade que nós do Grupo Séries depositamos todos os dias na Salvipa Volkswagen de Carazinho e Sarandi. Obrigado, Thalita, obrigado, Daiane, obrigado às meninas que dão o suporte. Somente agradecer o convite, né? A gente teve uma dificuldade um pouquinho de agenda ali, né? Mas isso demonstra que realmente a gente está ocupado, né? Está trabalhando, né? Não tá à toa, né? Mas enfim, eu acho que a parceria, quando ela começa e se estabelece e ela fica forte, ela só tende a melhorar cada vez mais, né? Isso aconteceu com a Salvipa e o Séries de Comunicação e evidentemente é recíproco isso, né? Então, somente agradecer o convite, dizer que nós estamos lá à disposição para vocês, assim que desejarem aumentar a frota ou trocar esse daí por um mais novo. Certamente teremos a melhor condição para vocês fazerem isso. Vai ser um Séries Móvel 2.0 daí. Exatamente. Mas uma coisa que eu sempre falo, Thalita, às vezes com um cliente também, se ele chegar lá com um golzinho velho, um cliente lá, o cara dá uma olhada e fala, se ele chegar com um carro, não precisa ser zero, né? Mas um carro já mais bem apresentado, certamente a impressão é outra. Então, realmente isso às vezes ajuda, né? No estabelecer um início de conversa, um início de negociação. Então, Thalita, mais uma vez agradecer o convite, dizer que nós estamos lá sempre à disposição para conversar, para contar, enfim, seguirmos firmes e fortes nessa parceria. Muito obrigado. Com certeza. Daí, início em suas considerações finais nesse episódio que marca, inclusive, nós estamos lançando na quarta, mas na segunda-feira, dia 23, Salvipa completou seus 58 anos, então estava de aniversário e foi um prazer ter você mais uma vez em mais um episódio aqui, trazendo mais uma história bonita pra gente compartilhar com a nossa audiência. O prazer é sempre meu em estar aqui no SeriesCast, porque ao mesmo tempo que a gente faz todas essas perguntas pro nosso entrevistado, a gente aprende muito e cada história que a gente conta, a gente leva no coração também. É quase uma aula, né? A cada SeriesCast. Eu espero que você que está do outro lado acompanhando também pegue essa visão de empreendedorismo, de amor por aquilo que se faz como um exemplo, porque realmente é o que faz a diferença. Então, seu Ayrton, prazer conhecer um pouco mais essa sua história. Parabéns pela trajetória com a Salvipa. Destacando também a nossa conquista estamos no Spotify agora, então todo mundo pode acompanhar por lá também. E até o próximo episódio, Thalita. Com certeza. E claro que a gente fica muito feliz em mais uma vez ter a sua companhia, a sua audiência no episódio número 11 do nosso SeriesCast, que trouxe a história e o exemplo de Ayrton Tonello, que é o diretor da Salvipa Volkswagen de Carazinho e Sarandi. E lembrando, né, Daiane, para finalizar com uma frase de impacto: muitas palavras até influenciam, mas o exemplo ele arrasta. E que esse exemplo que a gente compartilhou com vocês, do seu Ayrton, possa trazer muitas experiências para você na sua vida e que você possa aprender, assim como eu e a Daiane aprendemos em mais um episódio aqui do SeriesCast. Até a próxima!